Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente pode organizar as nossas rotas, né, as nossas telas, os nossos navegadores, para que a gente evite erros que podem vir a acontecer na nossa aplicação. E são erros que, querendo ou não, é comum deles passarem despercebidos, né, da gente não conseguir pegar esse tipo de erro. Que é basicamente aqui na tela de, por exemplo, no login, né, eu vou fazer o login aqui do usuário, janser@janser.com. A senha eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Vou fazer esse login. Aqui já fiz o login, né? Se eu pressiono aqui para voltar, né? A gente voltou aqui, né? Aqui nesse caso a gente voltou para a tela Sign In Token. E a gente vai ficar aqui nessa tela eternamente, né? Se eu pressiono aqui para recarregar, ele vai voltar para dentro do app já, né? Porque o usuário já foi logado. Mas se eu pressiono aqui voltar agora, a gente volta novamente para o fluxo ali, que no caso é aqui o Sign In Token. Porque a gente usou, né, esse Sign In Token para poder fazer o login automático, né? Então na stack aqui, que ele começa, né, a stack nessa configuração, mas por exemplo, da tela Sign In Token eu navego para a tela Sign In. Então é como se a tela Sign In fosse movida aqui para cima, né? É como se ficasse assim. E da tela Sign In, quando eu pressiono voltar, né, eu volto para a tela de baixo, que é a tela Sign In Token. E é basicamente isso que a gente vai resolver nessa aula, beleza? Então, para resolver isso, né, a gente vai começar tratando aqui. Aqui eu vou fazer o logout. Então, que a gente está aqui na tela login, eu vou começar tratando. A gente pode dividir isso aqui, né, em três grupos, né? O Sign In Token, né, que é a tela que faz o login automático. O Sign In Sign Up, que é onde a gente faz o login e cria a conta. E a tela Home, que seria, né, o resto aí do nosso app, o resto da nossa aplicação. Lembrando que aqui eu estou fazendo isso com as telas, né, com Stack.Screen, mas isso aqui poderia muito bem ser outros navegadores. A gente poderia criar uma pasta aqui, routes, e dentro dessa pasta routes a gente poderia adicionar aqui, por exemplo, um arquivo das rotas de autenticação, né, de login e criação de conta, onde a gente teria um Stack Navigator, por exemplo. Com essas duas telas, a gente poderia, na tela Home, criar um navegador com o Bottom Tab Navigator, né, que é aquele que fica os ícones na parte inferior. A gente poderia criar esse navegador com as telas do Home, né, ou as outras telas do app. E no final, dentro dessa pasta route, né, a gente criaria um arquivo index.js, onde a gente colocaria, né, o navigation container, e dentro dele a gente colocaria essas outras telas, né, esses outros navegadores que a gente criou. Mas nesse caso aqui eu vou fazer isso aqui com telas, porque vai ficar muito mais simples aí para vocês, beleza? Então, para começar isso aqui, a gente precisa de ter um estado que vai controlar, né, o que a gente vai renderizar. Nesse nosso caso, a gente está usando o context, né, a gente pode vir aqui no nosso arquivo of context, a gente está usando aqui um context com uma função reducer dentro, beleza? Uma função com use reducer, né? Caso você não conheça, eu vou deixar aqui no card alguns vídeos onde isso aí é explicado, mas basicamente, né, a gente vai ter aí um estado geral, né, um state, onde a gente tem propriedades dentro que irão controlar isso aí para a gente. Beleza? Então aqui no app.js eu vou começar importando aqui do nosso context, né? Então aqui eu vou trazer aqui do context. Aqui vai receber o use context, né? E aqui ele vai receber aqui dentro o context. Eu vou estar importando isso aqui, né? O context a gente está exportando do arquivo of context e o use context, né? Um hook aí do React. Beleza? Então, do context a gente vai trazer o state, né, o estado atual. E esse state aqui é da função useReducer, beleza? Então, aqui no nosso initial state, né, no estado inicial, eu vou passar aqui uma propriedade isLogged, que por padrão é falsa, né, beleza? Então, com essa propriedade aqui, no nosso app.js, ela está aqui dentro de state, né? Isso aqui é da função, né, reducer. Então aqui dentro de stack.navigator eu vou fazer uma renderização condicional, basicamente se o state.isLogged, né, se ele for true, isLogged, se ele for true, né, se ele for verdadeiro, o que eu quero fazer? Eu vou querer renderizar, deixa eu só colocar aqui direito, aqui, se o nosso state.isLogged, se ele for true, ou seja, se o usuário já está logado, o que eu quero renderizar? Eu quero renderizar basicamente a tela Home, né? Porque eu não quero da tela Home conseguir voltar para outras telas, né? Para outro fluxo.
E aqui, se o state.isLogged for falso, ou seja, o usuário não está logado ainda, eu vou colocar essas três telas aqui para serem mostradas, né? E aqui eu vou precisar de dar uma formatada aqui, que basicamente, deixa eu só arrumar isso aqui, porque bagunçou foi tudo aqui, ó. Eu vou precisar, né, de um fragmento aqui, JSX, um fragmento, por favor, aqui. E dentro desse fragmento eu vou colocar, né, as três stacks.screen. Vou salvar aqui para ele formatar melhor, trazer aqui novamente o emulador. Beleza? Então, basicamente, se o state.isLogged for true, for verdadeiro, se o usuário já está logado, a gente vai estar na tela home. Se ele não está logado, eu vou renderizar somente essas três telas de sign in, sign up e sign in token. Beleza? Então, com isso, agora a gente precisa, né, de uma forma de controlar esse estado, né, esse isLogged aqui, controlar quando ele é true e quando ele é false. E para isso, né, a gente vai fazer aqui idêntico a essa função setLoginError, onde a gente vai ter, né, uma função aqui que eu vou chamar, eu vou até duplicar isso aqui, eu vou chamar isso aqui de setIsLogged, beleza? E aqui no dispatch eu vou dar um tipo aqui isLogged. Isso aqui a gente está fazendo isso aqui para controlar, né, aquele estado aqui do nosso state. Então, no dispatch a gente vai ter um caso aqui, né, um case, caso isso aqui seja igual a isLogged, eu vou retornar um objeto, né, onde eu vou preservar aqui todas as propriedades do state e eu vou sobrescrever aqui a propriedade isLogged, né, onde eu vou passar o action.payload, que isso aqui vai ser true ou false, dependendo ali do que o usuário mandar para mim, beleza? Então, feito isso, a gente vai ter agora uma função setIsLogged, que ela vai receber um booleano e vai setar esse estado aí para a gente, onde a gente vai conseguir fazer esse controle. Então, aqui eu vou passar, né, o setIsLogged aqui no final, né, nesse objeto de funções. E lembrando que isso aqui a gente usa essa função createContext, né, que é uma função que automatiza a criação do context, né? Eu já tenho duas aulas aí onde eu explico muito bem isso, beleza? Então, voltando aqui, né, se a gente tem aqui, por exemplo, na tela Sign In Token, né, onde a gente faz o login automático. Agora, se eu dou um navigation.navigateHome, isso aqui vai dar um erro. Por que isso aqui vai dar um erro? Porque a gente não tem tela home no momento, né? Quando a gente está rodando o Sign In Token, se a gente vem aqui no app.js, o state.isLogged é falso, né? O usuário não está logado ainda. Então a gente não tem tela home para navegar, né? Então isso aqui vai dar um erro. E para mim navegar para a tela home, eu tenho basicamente que definir, né, aquela propriedade isLogged para falso, na verdade para true, né, para verdadeiro, porque o usuário vai estar logado e aí sim a gente vai ter a tela home para ser mostrada. Então basicamente aqui, ao invés de eu dar um navigation.navigateHome, eu vou dar aqui um setIsLogged. Eu vou dar um setIsLogged para true, né, o usuário vai estar logado. Porque isso aqui, né, aqui é onde esse setIsLogged vai ser executado, vai ser quando a API nossa foi verificada pelo back-end e foi retornada aqui, né, que ele é um token válido, né, ou esse token foi verificado pelo back-end. Então agora eu preciso de ter acesso, né, à função setIsLogged. Então eu vou trazer aqui, né, o nosso context. Isso aqui vai receber o useContext. Eu vou até copiar isso aqui para a gente não ficar perdendo tempo digitando isso aqui toda vez, né? Eu vou importar aqui o context e vou importar aqui também o hook useContext e daqui de dentro, né, eu vou criar a função setIsLogged, beleza? Então basicamente, se o token for válido, eu vou executar aqui um setIsLogged para true, que vai basicamente remover essas três telas de sign-in, né, de autenticação, de criação de conta, e vai mostrar a tela home, beleza? E a gente tem que alterar isso aqui, né, fazer essa mesma alteração que eu fiz aqui na tela de Sign In Token, nas telas de Sign In e de criação de conta. E aqui na tela de Sign In, né, eu vou até mostrar aqui para vocês, se eu tento fazer o login, né, aqui janser@janser.com, e aqui a senha 123456, a gente pode ver aqui, ó, no botão login, né, que é esse botão aqui que eu vou pressionar, a gente está dando aqui um navigation.navigateHome. Isso aqui vai dar um erro porque a tela home ela não existe ainda, né? Se eu pressiono isso aqui, a gente pode ver que ele deu um erro, né? Então, ao invés de eu dar um navigation.navigateHome, eu vou usar aqui a nossa função, né, setIsLogged,
beleza? E vou aqui, ao invés de eu navegar para a tela home, eu vou dar um set islogged para true, beleza? Feito isso aqui, vou preencher aqui novamente, né, janser@janser.com para fazer o login. A senha 123456. Se eu pressiono o login, eu faço o login, né? Estou navegado aqui para a tela home. E se eu pressiono para voltar, né? Eu saio do app, né? Aqui eu saí do app. Eu estou aqui dentro do aplicativo Expo, né? Então, se eu pressiono voltar novamente, a gente vai sair aqui de tudo. O que prova, né, que a gente está fazendo aí essa renderização condicional da forma correta, beleza? Então, aqui agora para deslogar, né, aqui da tela home, ao invés de eu dar o navigation.navigate para a tela sign in, né, quando eu deslogo, quando eu apago o meu token, eu não tenho mais essa tela sign in, né? Se eu pressiono aqui o logout, a gente tem um erro, porque a tela sign in não existe, né? Eu tenho que basicamente usar aqui, né, o nosso set islogged para definir, eu só digitar aqui direito, para definir, né, que o usuário não está logado, mas e quando a gente faz isso, a gente vai renderizar essas três telas aqui, né, que vai trazer aqui para a gente o sign in token, o sign in e o sign up, beleza? Então eu vou, ao invés de eu dar o navigation.navigate sign in, eu vou dar aqui um set islogged para falso, beleza? Vou salvar isso aqui. Aqui ele vai recarregar, né? Eu tenho que importar aqui o context e tenho que importar aqui também o nosso use context, né? Então eu vou fazer o login novamente. Peraí, deixa eu reiniciar o app, porque a gente já está logado, né? Reiniciar aqui para ver se ele vai voltar para dentro do app. Não voltou porque quando eu pressionei lá o botão de deslogar, ele removeu do async storage e só foi dar erro aqui, onde a gente estava dando navigation.navigate home. Beleza? Então vou dar o login novamente, janser@janser.com, a senha 123456. Vou fazer o login. A gente está aqui dentro do app, né? E se eu pressiono para fazer o logout, a gente volta, né? A gente sai da tela home e volta para aquele fluxo normal de login, né, de autenticação que a gente tinha. Porque voltando aqui no app.js, são essas três telas. E aqui a gente vai continuar com um problema, porque se eu pressiono para voltar aqui de dentro da tela login, né, eu vou voltar para a tela sign in token. Ou seja, isso aqui está indicando para a gente que a tela sign in token ela faz parte do login em si, mas é de uma forma separada, né? Ou seja, a gente tem que fazer esse mesmo esquema com state.islogged, né? Criar um estado. Por exemplo, eu poderia criar aqui no auth context um islogged token, né? Iniciar isso aqui como falso e a gente fazer o mesmo controle de estado, só que agora para essa tela, né? Cadê aqui o app.js? Agora é para essa tela sign in token, né? A gente iria meio que separar essa tela de sign in token dessas duas telas de sign in e sign up, porque elas funcionam de forma diferente e a gente não quer estar aqui na tela login, pressionar voltar e ficar preso aqui nesse nosso Activity Indicator que é da tela Sign in Token. Mas eu não vou fazer isso nessa aula, né? Eu não quero estender muito essa aula, eu quero manter ela curta. E também nessa aula eu não vou, basicamente não, eu vou sim, que aqui na tela de criação de conta, né? A gente está dando navigation.navigate sign in. Ah, sim, não, aqui eu pensei que a gente estava dando aqui um navigation.navigate home, né? Se a gente tivesse vindo aqui indo para a tela home, a gente teria que dar aqui um set islogged para true, para a gente conseguir navegar para a tela home. Mas aqui o fluxo está correto, né? Eu acabei confundindo aqui porque já tem bastante aulas que a gente não mexe aqui nessa tela de criação de conta. Mas para essa aula é isso, né? Eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.